Olá pessoal, nessa videoaula vamos falar um pouco de coordenadas esféricas. Essa aula, vamos dizer, estruturalmente falando, ela é bem parecida com a nossa videoaula de coordenadas cilíndricas. O que a gente vai fazer? A gente primeiro vai falar um pouco das coordenadas, como deduzir as coordenadas esféricas, quem é o x, o y, z, em função de r, φ e θ. Depois a gente vai fazer um monte de desenhos que essencialmente mantenham um constante e duas outras variáveis e assim sucessivamente, como na nossa videoaula de coordenadas cilíndricas. E depois a gente vai, num outro quadro, voltar totalmente para, vamos dizer, alinhar essas coordenadas todas para integração, principalmente para mudanças de variáveis e integrais triplas. Então vamos começar a aula e explicar cada etapa. O que nós temos é o seguinte. Nós temos um ponto aqui no nosso espaço, x, y, z. E nesse ponto x, y, z, nós vamos associar o raio, ou seja, pegamos o vetor que liga x, y, z à origem. A distância a gente vai chamar de r. Além disso, a gente vai pegar, temos essa reta aqui e temos essa reta aqui. Então nós temos um ângulo entre essas duas retas. O ângulo entre essas duas retas é o φ. Dado esses r e φ, ele essencialmente dá o eixo z. O que a gente vai fazer agora é projetar o eixo z e considerar a coordenada x, y, 0, traça essa sombra aqui e esse ângulo aqui é o θ. Então, dado um ponto x, y, z, nós conseguimos associar o r e θ φ e praticamente vice-versa. O que a gente vai fazer, claro, é limitar os θs e os φs para não fazer tanta volta, né? Então, o que a gente vai fazer? Como que a gente deduz? Como que a gente acha o x, y, z? Primeiramente, se esse aqui é o ângulo de 90, esse aqui é o R, esse aqui é o φ, então esse aqui só pode ser R cosseno φ. A cateta adjacente sobre hipotenusa tem que ser cosseno φ. Analogamente, então, antes de tudo, se isso aqui é o R cosseno φ, a distância daqui até aqui, por nossa definição, é z, então z já é direto R cosseno φ. Agora que vem a segunda parte. Se isso aqui é o R cosseno φ, como esse triângulo é retângulo, então aqui só pode ser o R seno φ. Mas se aqui é o R seno φ, olha esse retângulo aqui. O que a gente fez foi projetar essa figura aqui dentro. Projetar isso é a mesma coisa que projetar isso aqui para cá. Então, esse tamanho aqui é R seno φ. E, novamente, nós temos as coordenadas polares, em que na coordenada polar, essencialmente, x é igual ao tamanho disso vezes cosseno θ, e o y é o tamanho disso vezes seno θ. Então, se preferir, a gente pode desenhar esse eixo aqui, desenhar 90, pensar nesse triângulo retângulo aqui, em que a hipotenusa é R seno φ, e trabalhar, né? Esse aqui é o cosseno θ vezes isso, e aqui é o seno θ vezes essa figurinha. Então, o que nós temos? Olha, x ele vai ser o R seno φ, que é o raio, nosso novo raio, nossa distância, vezes agora o cosseno θ, essencialmente da nossa coordenada polar, e o y é igual a R seno φ seno θ. Bom, uma parte que eu acho que é um pouquinho mais complicada de entender é qual as variações. Primeiro, a gente vai trabalhar com R maior ou igual a zero. O segundo, a gente vai trabalhar com θ entre 0 e 2π, ou seja, a gente vai fazer a volta completa. E a pergunta que a gente vai fazer é o φ. O φ vai dar onde até onde? E, vamos dizer, a parte que muitas vezes o aluno leva um susto, pelo menos inicialmente, é que o φ só pode ir de 0 a π. Ele só pode dar meia volta. Uma explicação para isso é que, por exemplo, se a gente quiser... Ah, professor, então como que a gente pega, se ele não andar a volta completa até o 2π, como que a gente pega isso aqui? Essencialmente, a gente pega o ângulo φ e depois gira ela via o ângulo θ. Ou seja, quando eu pego essa figura aqui e giro, ela pega esses pontos aqui do lado. E se o φ fosse de 0 a 2π, eu teria, vamos dizer, dois caminhos para chegar a isso aqui. Então temos um perigo aqui, o φ não pode dar uma volta completa. Ele tem que ir daqui até embaixo e não pode voltar. Porque se voltar, a gente consegue voltar usando o ângulo θ. Essa é a ideia. Bom, outro jeito de ver isso é direto por aqui. Se a gente quer trabalhar o z igual a R cosseno φ, essa função tem que ser bijetora em relação a z, porque não tem mais nada aqui dentro. Então é interessante que o φ é aonde o cosseno φ é bijetor, e é de 0 a π. Ou, se preferir, outro jeito geométrico, o ângulo entre essa reta e esse
entre esses dois vetores, tanto a reta quanto o 0, 0, 1, ela tem que estar entre o ângulo entre 0 e π por triângulo mesmo. Essa é a ideia. Aqui o θ a gente trabalha com coordenada polar e aqui a gente trabalha com ângulo mesmo. Mas enfim, então essa é a nossa figura, essa é a nossa restrição e essa é as nossas coordenadas que vamos usar tantas vezes que vai acabar sendo lembrada. Essencialmente você pega o r cosseno φ, aí bota r seno φ nos outros e cosseno e seno, né? Mas enfim, então vamos começar só para explicar um pouco geometricamente. Primeira ideia é o seguinte, vamos supor que θ e φ varia e o r é constante. Bom, se o r é constante, r é igual a r0. Então eu estou querendo achar todos os pontos em que tem uma distância r0 em torno da origem. Então eu espero que a figura que vocês esperam seja a esfera. Por isso, coordenadas esféricas. Tá, então esse aqui é o nosso eixo x, eixo y, eixo z. Isso aqui eu podia botar pontilhado, tá, para dizer que está dentro. E a distância daqui até aqui é o r0. Tá, até tocar nesse pontinho aqui. Então essa aqui é a esfera, e claro, se o R0 é igual a 0, é um pontinho só. Tá, e θ φ variar, essencialmente o que eles fazem, esse θ e φ faz é trabalhar apenas com direção. Então pega θ φ todas as direções e o R igual a R0. Essa é a ideia, então por isso que é a esfera. Agora se eu fizer o R e φ variar e o θ igual a θ0. Então o que está acontecendo é o seguinte, θ igual a θ0 é um ângulo fixado aqui dentro. E quando eu estou fazendo o R e o φ variar, primeiro, o R variar, essencialmente, quer dizer que eu consigo botar o R e andar, essa distância andar tanto quanto eu queira. E o φ variar significa que essa reta gigantesca aqui, ela vai cobrir do eixo Z, ou seja, o φ entre 0 até π, até lá embaixo. Se ele vai cobrir daqui até aqui, o que eu estou esperando é exatamente um plano. É pegar essa reta e ficar girando do eixo Z da parte 1, 0 até o 0, menos 1. Só pode ser esse semiplano aqui. Tá? Com o ângulo θ0. Ou se preferir, R φ variar, eu posso pegar todo o eixo Z, tudo que eu tenho direito. Ou seja, eu posso pegar todos esses segmentos de retas e todo o eixo Z. Só pode ser esse plano. Bom, agora se eu quiser, esse aqui é um dos mais interessantes. Eu fizer o R e θ variar e o φ igual a φ0. Então, se eu trabalhar com φ igual a φ0, significa que eu tenho um ângulo fixado. O que eu estou fazendo é o R andar à vontade, ou seja, vai ter um raio tão grande quanto se queira. E depois eu estou, e o θ variar, eu estou fazendo essa reta aqui girar. Se ela está girando, ela está fazendo essa figura aqui. Então vai ser um cone de raio infinito. Se o φ0 está entre 0 e π sobre 2, o cone está apontando para cima. Se o φ0 está entre π sobre 2 e π, ele está apontando para baixo. Finalmente, agora depois de todas com uma fixa e duas variando, agora a gente vai fazer um pouco mais voltado para a integral tripla. Como que a gente faz o R e o R0 e φ igual a φ0? Como que funciona isso aqui? E o θ variar? Essencialmente, o que a gente está fazendo? R igual a R0 é uma esfera. Φ igual a φ0, eu estou trabalhando num ângulo específico φ0. Então, o que está acontecendo? Olha, φ0, e aqui nós temos fixado o R0. O que a gente está fazendo agora é fazer o θ virar tudo. Então, é exatamente... Eu vou desenhar até em amarelo. É esse círculo aqui. Tá? É o círculo que ele está dentro do plano Z igual a R0 cosseno de φ0. Tá? Lembra que o φ0 e o R, ele essencialmente dá o Z. Então foi isso. Esse Z igual a constante e o θ variar. Só pode ser esse círculo aqui. Acho que aqui não precisa de pontilhado, não. Bom, esse aqui para coordenadas esféricas, para integral tripla, não é tão interessante. Bom, o segundo é fazer o R igual a R0, θ igual a θ0 e φ variar. Então, o que está acontecendo é o seguinte.
Θ igual a θ0 é um ângulo fixo. Tá? Eu vou desenhar aqui. Deixa eu botar em branco. Esse aqui é o ângulo θ0. O que eu estou fazendo é um R igual a R0 fixo. Então, aqui a distância em relação a R0. O que eu estou fazendo é o φ variar. O φ variar, o que eu estou fazendo é de pegar esse pontinho aqui e girar de 0 até π. Então, a figura que a gente faz é o seguinte. É exatamente esse semicírculo. Tá? É exatamente esse semicírculo em que a sombra desse semicírculo é essa reta aqui. Tá? Ou seja, se eu fosse desenhar, se o θ fosse igual a π sobre 2, seria esse semicírculo ligando aqui até aqui. O que eu vou fazer é pegar esse segmento e girar um pouquinho para cá até chegar ao ângulo θ0. Tá? Também isso aqui não é importante para a integral tripla, mas ajuda a gente a entender um pouco como funcionam as coordenadas. E, finalmente, a parte mais importante para a integral tripla, isso aqui vai ser visível, é θ igual a θ0, φ igual a φ0 e o R varia. Como que funciona? Bom, primeiramente, como é que a gente gosta de falar, θ e φ eles nos dão a direção. Um dá a latitude e o outro vai dar a longitude. Então, quando eu tenho um ângulo φ0 fixado e o ângulo θ0 fixado, então o que ele está nos dando é uma direção. φ0 e θ0 nos fornece uma direção. O que eu estou fazendo é com raio variar, é o raio variar de 0 até infinito. O que eu estou fazendo é trabalhar com uma reta. E reta é ótimo para a gente pintar a figura para integral tripla. Então a ideia é o seguinte, caso não estou conseguindo visualizar aqui a direção tão facilmente. Então, primeira situação, você pega o ângulo θ0, que é quanto vale primeiramente esse segmento de reta, e o ângulo φ0, que ele faz é subir com a reta até isso aqui formar um ângulo φ0 aqui em torno ao eixo Z. E o R só pode ser essa direção radial. Mas, enfim, é só para ver como que funciona, e como disse, é o único lugar que nós temos um segmento de reta, né? Uma semi-reta inteira, começa do zero vai embora até infinito. Então, basicamente, são essas três figuras. O que a gente vai fazer agora é passar isso agora para a integral tripla. Então, lá vamos falar um pouco do elemento de volume para coordenadas esféricas. Eu vou fazer duas deduções. Uma delas é via geometria mesmo, fazer um desenho que vai exigir um pouquinho de imaginação de vocês. Eu tentei fazer o melhor desenho possível e vou explicar um pouco as coordenadas. E a outra é, vamos dizer, baixar a cabeça e fazer as contas com o determinante jacobiano. Então vamos lá, vamos fazer os dois jeitos. Vamos começar vamos começar do jeito geométrico. A ideia é o seguinte, pensa que a ideia é que nós temos um raio R, nós temos um raio um pouquinho maior, que é R mais dr. Então, temos essas duas calotas de esferas aqui dentro. E nessa calota de esfera, o que eu vou fazer? No centro, eu vou considerar dois ângulos. Uma delas é variando o dφ, tá bem pequenininho, e eu vou intersectar tanto essa primeira esfera quanto a segunda esfera. E, então, vai ter duas figurinhas aqui, que eu esqueci de desenhar esse treco. Então, seria essa aqui e essa aqui, no mesmo ângulo, na mesma direção. E o dθ que eu faço é o seguinte, eu pego o centro desse círculo, tá, que é um pouquinho menor, e vario esses dois ângulos, tanto dando essa distância aqui, quanto essa no outro lado. E quando a gente faz todas as intersecções, tudo que tem direito, nós temos esse cubo, vamos dizer, um paralelepípedo um pouco deformado, que a gente vai calcular, vamos dizer, infinitesimalmente. Só para, apesar de eu não querer fazer essas contas, mas todos os ângulos envolvidos aqui são 90 graus. Tanto radial variando, isso aí eu acho que é claro, se a gente pensar o raio e os ângulos variando, já tem que ser 90 graus,
Mas o que não é tão claro, mas eu acho que é visível pensar um pouquinho, que o θ e φ também entre si têm ângulos de 90, porque um está andando verticalmente, a outra só trabalha horizontalmente. Mas enfim, então o que nós temos? Nós temos esse micro volume, vou chamar de cubo ou paralelepípedo, e eu quero calcular quanto vale o dV dele. Então o que a gente vai ter que fazer é calcular essa distância daqui até aqui, essa distância daqui até aqui e essa distância daqui até aqui. Bom, essa distância daqui até aqui, ela é, apesar da figura não ajudar muito, ela é a distância que vai dessa esfera até essa esfera. Lembra que eu estou intersectando essas duas aqui. Então, esse segmento aqui é o que a gente chama de TR. Agora, o que está acontecendo? Esse trecho aqui, o que ele está fazendo? Ele está vindo por esse trecho aqui. Ele é a projeção disso aqui, esse ângulo aqui, essas diferenças de ângulo aqui, ele vai dar essa diferença da calota aqui. E essa calota, o que está acontecendo essencialmente é o seguinte, vamos passar em 2D, nós temos aqui um ângulo dφ, nós temos um raio R aqui, e nós temos esse tamanho, é exatamente esse tamanho aqui, da segunda aresta do cubo. E nessa segunda aresta do cubo a gente sabe quanto mede, é R dφ. Então o volume, no momento a gente tem que botar o R, o dr vezes o dφ. E ainda agora falta a componente dθ. A componente dθ é esse segmento aqui, ó, pequenininho, que está variando daqui até aqui. Só que desse segmento, ele está variando em relação a quem? A esse círculo aqui um pouquinho menor. E aí esse círculo menor, qual é o raio desse círculo? Se fizer essencialmente Pitágoras ou mexer com ângulo, tá, o que nós temos? Esse ângulo aqui, vamos dizer, é um ângulo φ, fixado, ou seja, a gente tem um ângulo φ, e depois a gente andou um pouco o dφ, essa que é a diferença, a gente está fixado, o φ está fixado, e a gente fez a diferença como dφ. Ou se preferir, um desses ângulos é o φ, daqui até aqui é o φ, e aqui é φ mais dφ. Então, o que nós temos? Com esse ângulo aqui, 90 graus, o raio dessa figurinha aqui vai ser exatamente quem? R vezes seno φ. Tá? Esse ângulo aqui que é o nosso φ. Então, esse aqui é o nosso raio, hipotenusa. Então, esse raio aqui é cateto oposto sobre hipotenusa, é o seno φ. Então, esse raio aqui é R seno φ. Então, se esse raio aqui é R seno φ, então esse segmento aqui, o que está acontecendo? No fundo, o que a gente fez foi trocar isso aqui por dθ. Esse raio agora é R vezes seno φ. Então, o que nós temos aqui, esse tamanho do segmento aqui é R vezes seno φ vezes dθ. Então, essa componente final aqui é R seno φ dθ. Então, juntando todo mundo é base vezes altura vezes largura, R ao quadrado, vezes seno φ, dr, dφ, dθ. Essencialmente, esse é o argumento geométrico, para achar o elemento de volume. Bom, vamos agora para o elemento, acho que um pouquinho mais algébrico, fazendo determinante, tudo que tem direito. Então, o que nós temos que fazer? Conta. O que a gente faz? Coloca todas as coordenadas, x igual a r seno φ, cosseno θ, y e etc., depois de fazer isso, a gente vai ter que calcular esse determinante jacobiano, del x, y, z com del r, φ, θ. E essas contas aqui, o que nós temos? Bom, se a gente fizer del x, del r, vai dar isso, some com r. Del x, del φ, del x, del θ, e vai ter que ficar derivando. Por exemplo, r seno φ, cosseno θ, derivando em relação a φ, é r cosseno φ, cosseno θ. E a mesma ideia com del x, del θ. R cosseno φ vira... R seno φ cosseno θ. Quando a gente deriva em relação a θ, é menos R seno φ seno θ. E faz a mesma coisa com o del y e a mesma coisa com o del z. Tá, o del z, del r eu acho que a gente pode fazer um pouquinho mais rápido, né? Que o z é igual a R cosseno φ. Então, del z, del r cosseno φ. Del z, del φ é menos R vezes seno φ. E del z, del θ, zero. E o que a gente vai fazer é calcular esse determinante jacobiano. A ideia
é o seguinte, para facilitar um pouco as contas. Você pega a última coluna, a última linha e faz Laplace. Então, como é que a gente faz Laplace? Bom, aqui é o termo A13. Se é um A13, aí tem que fazer menos 1 elevado a I mais J, etc. Mas o que vai acontecer é, eu vou ter que calcular esse determinante aqui. Com esse determinante, a conta não é tão complicada. O que a gente vai fazer é, olha, vai ficar o R, vamos botar aqui, cosseno φ, seno φ, vezes cosseno ao quadrado de θ, menos isso aqui. Então, menos com menos mais R é cosseno φ, seno φ, e agora vai sobrar o seno ao quadrado de θ. Se somar esses dois, bem, vai ser essencialmente cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, vai só sobrar R cosseno φ seno φ. Então vai dar R cosseno φ seno φ. E o segundo caso, deixa eu só apagar, é exatamente a mesma ideia. Agora tem um menos, aí o menos elevado a I mais J, etc. Vai sobrar um mais R seno φ. O que a gente vai ter que fazer agora é o determinante desse aqui vezes esse, menos esse vezes esse. Esse vezes esse vai dar, deixa eu botar um parênteses aqui, esse vezes esse vai dar R seno ao quadrado de φ, R seno ao quadrado de φ, e vai sobrar o cosseno ao quadrado de θ. E a mesma coisa aqui, vai dar R seno ao quadrado de φ, seno ao quadrado de θ. Sumiu o θ, que é o que a gente sabe. Depois disso tudo, o que a gente faz? Olha, agora vem a segunda parte. Aqui tem o R cosseno ao quadrado seno φ, e aqui tem o R, esqueci algum R aqui. O R, no primeiro determinante tinha que dar R ao quadrado. Tá? Quando a gente fizer, cadê? Esse vezes esse, tem um R ao quadrado aqui. Ó. Então, aqui vai sobrar exatamente, ó, vai ter um cosseno ao quadrado φ com R ao quadrado vezes seno φ. E aqui vai estar o R ao quadrado seno ao quadrado φ vezes o seno φ. Se juntar, essencialmente, o que vai somar cosseno ao quadrado φ, etc., o que vai dar é R ao quadrado, deixa eu botar, até fazer uma linha mais. Eu vou botar o R ao quadrado seno φ em evidência, e isso aqui vai sobrar cosseno ao quadrado de φ, mais, e como fazendo a mesma conta, seno ao quadrado de φ, e isso aqui tudo é R ao quadrado seno φ. E acabou. Tá? É o mesmo jeito. Isso aqui é diferente de zero, na verdade é sempre maior ou igual a zero, simplesmente porque o φ está entre 0 e π. Vamos lembrar dessa restrição, e por isso que a gente também escolhe entre 0 e π, para evitar problema com esse ângulo aqui, principalmente com determinante jacobiano, para não ter módulo e quebrar em duas partes. Então, basicamente é isso. Temos duas deduções possíveis e escolha a favorita, mas eu acho que é interessante. Nós temos pelo menos uma ideia que é elemento de volume, é a mesma ideia, base vezes altura vezes largura. O determinante jacobiano é isso que ele faz. E basicamente é isso que eu queria falar para vocês.